Maria, aqui é a minha resposta, né, em defesa da fé católica para esse arqueólogo Rodrigo Silva e Karina Bay, que se diz ex-católica, tal, que não conheceu a verdade quando começou a ler a Bíblia, tal, etc, né? Olha só que interessante. Por que eu pergunto isso? Porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo, aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos? O conteúdo é o mesmo, não. A Bíblia católica, ela é completa, os 27 no Novo, igual a protestante, mas diferente, a protestante é toda adulterada por João Ferreira de Almeida, e o Velho Testamento são 47, se não me engano, 47, 46. E a protestante são 39 livros, não tem 7 livros, então o conteúdo não é o mesmo. E a revelação vem pelo magistério. O fundamento é a fé dos apóstolos. A gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. 46 livros, velho. Mas qual é a explicação lógica embasada na Bíblia de que aqui... Catecismo. Eu era católica, que eu conhecia, quando comecei a conhecer, quando passei a ler a Bíblia, então você leu a Bíblia de ponta cabeça. Olha só que interessante. Cano da Escritura. Catecismo 120. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista livro sagrado. Esta lista completa denomina cânon da Escritura. Ela comporta 46 ou 45, se contorna em Jeremias e Lamentações, juntos escritos para o Antigo Testamento 27 e o Novo 27 para o Novo Testamento. Quer dizer, como cara, a pessoa é católica, já vou dar a resposta a ela. Não tem esse conhecimento do catecismo, não tem esse conhecimento da verdade, tanto lá no começo do catecismo da igreja, ó. Você catar lá, ó. Logo na entrada tem uma imagem de Jesus Cristo, bom pastor, com a ovelha. E se for catar lá aqui, ó, 19, olha só, cara, como um engano. Ó, uma imagem tá ao contrário, né? A imagem de Nossa Senhora segurando Jesus Cristo e Balaão apontando o dedo para a estrela. Aqui, ó. Fragmento de um afresco encontrado na Catatumba de Priscila, Roma, início do século III, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Lá no século III, lá na igreja primitiva. Olha só que interessante. Por quê? A tradição mostra isso. Por quê? O Velho Testamento tem imagem de escultura via sacra. Mas, vamos lá, né? Que interessante, né? Não tem onde correr, meus irmãos. O único veículo, a única igreja autorizada na terra é aquela que tem sacerdote, aquela que faz consagração, aquela que tem Eucaristia. E a primeira imagem de Nossa Senhora foi pintada no Evangelho de São Lucas. Primeira figura de Nosso Senhor de Jesus Cristo no sundário. Ó. Segunda imagem de Jesus na toalha de Verônica, quando enxugou o sangue de Jesus Cristo. Olha só, cara. Eu não sei. Mas comecei a conhecer. Eu era católico, mas comecei a conhecer a verdade quando comecei a ler a Bíblia, embasada na Bíblia. Mas que jeito você está lendo essa Bíblia? A tradição. Mas vamos lá, né? Então você não era católica. Esses artistas, eles casam na igreja católica, depois de uma semana está separado. Vai estudar a vida dela para você ver, ela separou do marido dela.
Mas tá bom. O foco é aquilo a palavra. está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós. Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E Pensando eu como um perguntei católico para um padre, responderia. o padre me explicou da seguinte forma. Aham. Fale você Não, primeiro. por favor, pode ir lá, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá Venerando. venerando, estamos lá para nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que Do foram Lídia. exemplos de um Culto ser de humano em que veneração. a gente pode se inspirar. Latria Mas a gente não somente a deve Deus. se inspirar Exatamente, em Deus. em Deus, em Jesus. A explicação, por isso que eu falei que é dar em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos Exatamente, pra ali missa. pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim. Isso aqui é um ponto principal. Por que eu vou pedir uma intercessão para um santo, uma oração para um padre, que eu posso ir diretamente a Deus? Simplesmente o protestante. Simplesmente Karina Bark. Cristo, ele deixou uma igreja, tanto que os apóstolos deram a vida para edificar essa igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é a esposa de Cristo. Interessante, a autoridade da igreja está unida junto com Cristo. Efésios 5, 22, 25 até o 27. Para você ter acesso a Ele. Porque os santos, Ele intercede. Caso Cristo, Colossenses 8, Cristo ele é a cabeça, a igreja, seu corpo místico, estão em sintonia com os membros. Que a igreja militante, que somos nós, e a igreja padecente, que é aquela no purgatório, e aquela triunfante, que é na glória, porque os anjos tinham acesso a Apocalipse 5, 8, Apocalipse 6, 9, 10, Apocalipse 8, 3. Porque o único anjo tinha acesso às orações do santo, caso ele está em sintonia com a igreja e com a cabeça. Porque a igreja ela tem a chave de ligar as coisas visíveis e a coisa invisível. Efésios 1, 9 e 10. Simples isso. Eu não posso ir diretamente a Cristo, porque Cristo deixou a sua esposa na terra, que é a igreja. E a igreja é cheia de imagens e esculturas, de acordo com o templo do rei Salomão e Êxodo 25, 18. Interessante. E a primeira imagem de Nossa Senhora foi pintada pelo evangelista São Lucas. Olha só. Nossa Senhora, Jesus Cristo nos fundaram. A imagem de Jesus estava na toalha de Verônica, quando enxugou o sangue de Jesus Cristo. E mostrei ali no comecinho ali, Nossa Senhora ali com o menino Jesus, no 3º século, século 3. Então, não tem onde correr. Ah, mas por quê? É padre que não quer ensinar. Está cheio desses padres. E a pessoa acaba saindo da igreja católica e virando protestante, porque acredita nessas distorções. Não conhece essa passagem que eu mostrei. Simples. Não posso ir diretamente a Deus, porque Deus deixou a sua esposa, seus discípulos e etc. Nem os discípulos foram diretamente. Não parece. Não faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é a seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos e todos os protestantes falam isso. Então, esse vídeo seu aqui você tem que excluir, porque você está refletindo a sua imagem. Simples. É sempre o mesmo argumento. Sempre a mesma ladainha. É fácil combater. Esse Rodrigo Silva, ele quer ser um cara tão conhecedor, diz que é baseado só na Bíblia, mas ele não vai mostrar um versículo para nós aí na Bíblia. Eu já fiz outro vídeo aqui, outro vídeo que eu estou fazendo, não mostra. Porque se ele mostrar os versículos que tem que mostrar, Êxodo 25, 18, Números 21, 8, 9, Moisés prostrou diante do seu sogro gesto, Êxodo 18, 7, os filhos dos profetas prostrou diante de Eliseu, segundo Reis 2,
2 Reis 2,15, o profeta Natan passou diante do rei Davi, em 1 Reis 23, 22, em 1 Reis 15, 17, 18, Bezabé passou diante do rei, e vai, meu. Em 1 Reis 18, 7, Abias passou diante do rei, profeta Elias. José passou diante da Arca da Aliança, no meio daqueles dois querubins tinha dois varão, figura humana. Ezequiel 41, 17, 18, tanto por dentro, tanto por fora, tinha esculpido, desenhado, figura desenhada, praticamente, tanto por dentro, tanto por fora, e figura humana. Em 1 Reis 7, 25, 1 Reis 7, 29, tinha imagem de 12 bois, tinha imagem de bois, de leões e querubins. E a glória do Senhor pairou sobre esse templo, você não conseguiu exercer sua função sacerdotal. Em 1 Reis 8, 10 e 11, estão lutando de correr. Se um padre tivesse falado isso para você, você não estava aí fazendo esse vídeo. Você tinha conhecido a verdade, realmente a verdade. A doutrina católica. Não essas doutrinas distorcidas de homens. E ele quer ser um cara sábio, mas não entende nada de Bíblia. Ele entende o que ele quer. O seu ego é tão grande que ele não quer defender a igreja. Isso que é o problema. Se estudar muito a teologia, ser muito historiador, você perde a fé. Que interessante. Na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia... Ele falou uma coisa, que é uma imagem, que é um ícone, que aponta a Deus. As imagens ali do templo, ali que ele está falando, aquelas imagens apontavam quem? A glória de Deus. É um ícone que aponta a Deus. Olha só que interessante, Rodrigo Silva. Dá para combater você com sua própria palavra. Se você vai catar esses protestantes, tudo que eles pregam, dá para você combater o que eles estão pregando, porque eles pregam uma coisa e explicam de outro jeito. Eu não poderia usar nenhum versículo bíblico que dá para combater eles sem usar versículo bíblico. Porque eles pregam a verdade e não acreditam na verdade. É um ícone. A Arca da Aliança é o quê? É um ícone que aponta a Deus, que é a presença de Deus. Aqueles dois querubins apontavam o quê? A grandeza de Deus. A Arca de Deus é a presença de Deus. Que tem a palavra, o verbo, que se fez carne no meio de Nossa Senhora. As imagens via sacra lá do tempo do rei Salomão apontam a quê? A Deus. 1 Crônica 11, 13, a Arca ali fez milagre e prodígio na casa da Obed-edom. E aí, o pastor, o que você me fala disso? Você está entendendo? Essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a igreja católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Uhum. Porque se a igreja católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Graças a Deus, ele falou uma coisa muito interessante, que eu já vi protestante, adventista, falar que os católicos mudaram a escritura nos cursírios. Já vi falar assim. Então, esses caras, eles fazem uma pregação doida, uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra coisa. Eles não sabem o que ele mantém. Por quê? Porque eles não têm unidade. Os apóstolos, se você for perceber, eles mantinham unidade. O que Pedro pregava é o que Paulo pregava. O que o Paulo pregava é o que Pedro pregava. O que Pedro pregava, que o evangelista São Marcos pregava, o evangelista São Lucas pregava. Por quê? Eles estão unidos. É a mesma fé, é o mesmo batismo, é o mesmo Espírito Santo. Se você catar 10 vídeos de protestante falando contra as imagens, os 10 vai falar diferente. Nenhum vai defender a mesma tese. Pedro não é o Papa, Pedro não pode ser o Papa porque Pedro era casado. Se você catar essa interpretação de homens,
Só você ver, os apóstolos todos respeitavam Pedro como um pastor. E tanto, quem desenhou essa imagem aí foi o evangelista São Lucas, que pintou Nossa Senhora. Olha só que interessante. Por quê? De acordo com a tradição. Deus manda Moisés fazer o quê? Em Êxodo 25, 18. Fará os querubim e tal, etc. E Êxodo 26, ali as cortunas do tabernáculo tinha querubins artisticamente desenhados, de acordo com o tempo nacional. Tanto por dentro, tanto por fora, tinha querubins desenhados, esculpidos. Aí o cara quer sair do foco, por quê? Porque não tem como provar isso aí. Quer falar da igreja, quer entrar no caminho, quer entrar em outro tema, mas não explica qual é o tema. É baseado na Bíblia que tem imagem e escultura, é isso. Jamais a Igreja Católica vai alterar a Bíblia, porque ela tem o Espírito Santo. Igreja que não tem o Espírito Santo adultera mesmo, como Martinho Lutero, quando se revoltou, começou a adulterar a Bíblia. E tirou a carta de Tiago, falou que é carta de palha. E acrescentou lá em Romanos 1, 17, outras coisas. E isso que é o protestante, bem-vindo a ele. E essa igreja aqui, Adventista Sétimo Dia, ela surgiu no século XIX. A primeira igreja foi em 1700 que ele falou ali. A primeira igreja fundada ali e é membro da igreja ainda. Os maiores hereges da igreja católica vai sair dentro dela. Como na patrística ensina. Que interessante. É simples entender isso. Cristo está falando qual a verdade. Então, se você for ver ao meu prazer desses caras, o Espírito Santo está errado. O próprio Cristo está errado, porque Cristo profetizou uma só igreja, deu pastoreio a Pedro. Então, aí surge a igreja do século XIX. Diz que está com a verdade, mas Cristo enviou quem? Os apóstolos. Como foi pregado? Como foi confiado? No século XVI, 1700, já tinha uma igreja. Então, a verdade surgiu ali sob Martinho Lutero e tal. Então, se você for ver esse pensamento, visão protestante, Cristo está errado de ter elegido Pedro como Papa. O fundamento dos apóstolos está errado. Cristo morreu em vão lá naquela cruz porque os caras guardam o sábado. Interessante. Então a verdade está ali. Sobre a revolta protestante. Mas Cristo fala só de uma igreja. Cristo fala só de imunidade. Cristo deu autoridade aos seus apóstolos. Quem vocês perdoar será perdoado. Quem você retiver será retido. Tanto que Pedro, em Atos Apóstolos 8, 20, 21, excomungou. Martinho Lutero, ele foi excomungado, ele perdeu a autoridade. E o pastoreio também de Pedro e o pastoreio de ser sucessor dos apóstolos. Desligou da cabeça, desligou do corpo místico e desligou dos membros. Olha para você ver, se você catar a Bíblia ali, 1 Coríntios 1, 10, Filipenses 2, 2, é a unidade. Atos Apóstolos ali, 2, do 42 até o 47, é a unidade. Interessante. Eu não sei onde vai parar esse protestantismo, cara. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o... Voltando por quê? Porque o Espírito Santo está soprando na sua igreja, enchendo pessoas de sabedoria do verdadeiro Espírito Santo para combater essas heresias que você está vendo aí, como a sua heresia, como a heresia da Universal, da Plenitude, dessas igrejas vindas de homens. É isso que é a verdade, Rodrigo Silva. O documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas e você vê, cara, você presta atenção como os protestantes são arrogantes, tirando barato ainda. Até agora, o vídeo já está aqui,
4 minutos, o cara não provou nada baseado na Escritura. Mostrei na tradição e na Escritura. Ele não vai mostrar. 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha autoridade papal. Dos dogmas católicos é algo que o Papa fala ex cátedra. Já é mentira sua, Rodrigo Silva. Por quê? A igreja acredita o quê? A tradição. Não tinha a escritura escrita como você vê hoje aí com capinha, tudo bonitinho, não. Foi pregado oralmente. Boa resposta, Rodrigo Silva. No catecismo, na doutrina católica, dá para combater você só com o catecismo. Aqui, ó. Parágrafo 80. Aqui, ó. A tradição e a escritura estão entre si entretidas, unidas em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina foram de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna-se presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Ó, Mateus 28, 20. Pedro pregando, oral, evangelista de São Marcos, que era discípulo de Pedro, escrevendo por ação do Espírito Santo. Pedro pregando por ação do Espírito Santo, Rodrigo Silva, não tinha Bíblia escrita ainda. E tanto que o evangelista São Marcos foi enviado para ali no Egito e pregava o que Pedro estava pregando, o que ele escreveu. Pedro pregando, ele ia escrevendo, mas com o tempo Pedro ficou sabendo e deu autoridade e reconheceu também que vem do Espírito Santo. Que interessante. Pedro pregando. Ele foi enviado lá para o Egito e começou a pregar o que ele estava escrevendo, escrito por pregação de Pedro e ação do Espírito Santo. Aqui, ó. A Patrícia José de Cesaré explica isso. Simples entender isso, Rodrigo Silva. Não queira distorcer a Patrícia, não queira distorcer a Escritura. Primeiro vem a igreja, depois a tradição e o magistério. A Bíblia vem do magistério e da tradição. Simples entender isso. Não queira distorcer. É um vídeo, vou fazer outros vídeos aqui, vou encerrar essa parte aqui, já tem 23 minutos, e vou fazer outro vídeo explicando que não tem, é um fundamento só, é uma só fé. E essa fé é o que? É a fé dos apóstolos. Nós acreditamos na fé dos apóstolos. Do ensinamento dos apóstolos. Que é membro do corpo místico da esposa de Cristo. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.